Vamos entrando aqui. Espera aí, vamos entrando. Aí o Júlio entrou. Enviou uma solicitação para participar. E aí, Thiago? E aí, agora eu tô te vendo. Você tá me Agora vendo? tá tudo Agora, certo. Ou não, agora agora tá deu tudo tudo certo. certo. Vamos por aqui então. Você começou a live aqui então, e eu sou seu convidado. Ah, é? Tudo bem. Tá certo, Thiago? Muito bom então estar aqui contigo, Thiago. Eu agradeço muito o seu convite por estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Espero que todo mundo esteja conseguindo nos ver, nos ouvir bem. O Thiago, pessoal, aqui estou eu com o perfil da Eju entrando aqui na live que ele iniciou, para conversar um pouquinho com ele sobre o primeiro lugar dele na prova oral do Ministério Público do Piauí. É uma honra estar falando com ele sobre isso, uma honra também que ele foi nosso ex-aluno. Foi nosso ex-aluno, não, é nosso ex-aluno, né? Foi aluno da Eju Sim. na fase da prova oral. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre como é que foi essa trajetória, falar um pouquinho também como foi a parte inicial, né? A primeira, a segunda fase, rapidamente, mas com foco na prova oral, que é o mais Claro. interessante aqui para a ideia da AEJU, né? Que nós temos esse trabalho focado na prova oral. E aí, falar tanto para o pessoal que está preparando para o Ministério Público, outras carreiras, a magistratura, em especial também um convite que eu fiz para o pessoal da magistratura do Pará e da Bahia, que são da banca Sebrasp também, Thiago. Então, eles vão Ah, poder tá. pegar bastante aqui a sua experiência e por conta do formato da prova, né? Então, acho que você vai poder contribuir bastante com eles, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito de poder contribuir com o Ah, que pessoal. bom. É isso, Thiago? Se você pudesse apresentar um pouquinho Ah, então, para a que gente poder bom. começar a conversar. Tá certo. Bom, então, boa noite a todos, né? Aqui para mim ainda é boa tarde, tá? Porque aqui são 18 horas ainda, mas tá tudo bem. Comecinho Eu da me chamo noite. Thiago Carnim, comecinho da noite. Eu me chamo Thiago. O som tá bom? Tá, tô ouvindo bem, tô Estão me ouvindo bem. ouvindo bem? Tá certo. Eu me chamo Thiago Carnim. Atualmente eu trabalho como assessor jurídico no Ministério Público do Estado de Rondônia. Eu falo de Porto Velho, Rondônia ainda. Ainda não assumi, né, o cargo de promotor. Você tinha até me apresentado como promotor, Tinha me falado. Depois eu fiquei na dúvida. mas infelizmente ainda não assumi. Tá Estamos, certo. estamos aguardando a homologação ainda do concurso. Mas o mais difícil já fez. O mais difícil já Só passou. aguardar um pouquinho. Agora, essas questões burocráticas agora falta aguardar. Sim. Mas é isso. Eu sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia, trabalho aqui em Porto Velho. Sou professor também, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Administrativo. Trabalho com... Assim, sempre trabalhei com cursinho preparatório para concurso, assim, eu sempre gostei de cursinho, né? E até ano passado, eu também aqui em Porto Velho, eu lecionava em faculdade. E ano passado, quando eu comecei a passar em prova discursiva, prova oral, né? Como são provas assim, a partir da segunda, terceira fase, são provas assim que exigem um pouco mais de intensidade nos estudos, eu acabei me afastando da docência, por enquanto, assim, né? Principalmente Uhum. da faculdade, né? E, bom, enfim, eu trabalho. Eu assessoro lá no Ministério do Estado de Rondônia, eu assessoro sou assessor do Subprocurador-Geral de Justiça, né? Então, Legal. assim, a gente trabalha lá como custos legis em todos os processos que são do Pleno do TJ de Rondônia. Então, basicamente, eu faço parecer de ADIM estadual, de controle e constitucionalidade no âmbito dos estados, e mandado de segurança aqueles mandados de segurança que são julgados pelo Pleno. Então, só MS contra o governador, Tribunal de Contas, juiz. Então, assim, eu tive
o privilégio de poder trabalhar com a matéria que eu sou especialista, que é constitucional e Que bom, administrativo, né? isso que eu ia Então, fazer esse comentário. É uma matéria muito legal de trabalhar o controle de constitucionalidade. Já tive a oportunidade de trabalhar também na Procuradoria do Estado e eu gostava bastante. Deixa eu te falar então, Thiago, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu queria primeiro te pedir, como você que vamos. iniciou a live, para você colocar o tema aí embaixo para mim. Digita nessa parte de Ah, comentários aí, você coloca assim, primeiro lugar, prova oral, MPPI. ok. E aí vai ter um negocinho assim, fixar comentário. Aí você coloca esse fixar comentário aí, para o pessoal que entrar saber do que a gente está falando, tá bom? O Tá Wendel está certo, tô acompanhando digitando aqui a aqui. gente. Tá aqui, se Deus quiser, estarei como juiz no TJ Pará. Se Deus quiser, Wendel, Amém. vamos nos preparar aí para isso, treinar bastante aí na prova oral. Tem um tempinho aí pela frente ainda para se dedicar, né? E o Thiago vai dizer aqui o que você tem que fazer para poder dar certo, Oh. né, Thiago? Onde que é Oh, que e aí, fixa o do lado comentário? aí do comentário, se você clicar no comentário, eu acho, aparece escrito fixar comentário. Ah, tá. Achei. Aí Pronto, fica preso fixado. ali. Isso. O Wendel está perguntando até aqui os pontos quentes da sua prova oral. Sobre o conteúdo, Wendel, até tem as questões no próprio site, viu? Eu sempre recomendo É, que o aluno veja aí, tem do MP Piauí, do TJ Ceará, Defensoria de Alagoas, Defensoria de Pernambuco, Ministério Público Tribunal de Contas de Rondônia, que foi recentemente realizada, a prova oral. Então tem vários que você consegue aí, tá certo? Mas vamos lá então, Tiago, eu queria é, que você me falasse, diga. e isso realmente foi uma das coisas que eu fiz bastante, né? Como a banca era o CESP, né? E o CESP tem uma vasta experiência, tem muitas provas, então é, um- a fórmula é a mesma para todas as fases, né? Você vai estudar para a prova objetiva, você pega provas anteriores, você pega questões anteriores, prova discursiva mesmo, Uhum, e a prova oral também, né? uhum. O problema da prova oral é porque quando você tem uma banca própria, às vezes você não tem, às vezes, acesso às perguntas, mas o CESP não, né? O CESP é tudo público, então, assim, eu pesquisei bastante, peguei provas anteriores, o CESP sempre faz os concursos para a Polícia Federal, para delegado, eu Teve lembro que na delegado época, federal também, agora é recente. delegado federal, pra Defensoria Pública, acho que do DF, Teve aqui né? do DF agora Então, recente mesmo. eu peguei, eu fui pegando bastante também, né? E isso era bacana, que você tem esse material gratuito, né? Acesso, né, do Sim. site do SESC. E muitos deles até com um esboço ali de espelho, né? Então, assim, já é um material, uma fonte de estudo mesmo, não é só a questão, né? Muitos têm só a questão É, e outros têm a questão com um espelho longo. Na sua, eu acho, não sei se foi na sua, se foi no TJ Ceará, não, a divulgação do espelho foi ruim. Era só alguma foi coisa a meio minha, jogada, assim. Foi a a sua, né? minha foi assim, eu não sei a do Ceará, porque a minha Ceará, eu eu acho que acho já que o tinha uma CESP, resposta melhor. porque assim, a do Ceará foi aplicada uma semana antes da minha, mais ou menos. Então, a partir das nossas duas provas, tanto do Ceará quanto do Piauí, o CESP, eu senti que ele mudou um pouco o padrão da prova oral, né? Uhum, Então, uhum. assim, ele continua fazendo os pontos, né? Então, no dia você vai ter o sorteio dos seus pontos, né? Das suas disciplinas, e geralmente não é uma questão. É uma questão, geralmente um caso, e ali tem vários desdobramentos. Ali você vai ter três, quatro, às vezes cinco questões, né, subquestões para você responder. Uhum, E o espelho vinha bem. Às vezes você nem tinha a própria resposta ali no espelho, bem genérico. Né? uhum. Eu lembro de ter Era um visto. espelho assim, que na verdade às vezes nem era muito um espelho, assim, né? Aham, era Era uma um, orientação bem genérica mesmo, eu lembro disso. Era uma orientação bem genérica. Eu não sei, desconfio que o padrão deva agora mais ou menos ser mais ou menos assim, do certo daqui para frente. Vamos acompanhar, né? Só esperando para ver. Mas, Thiago, me diga lá, então, você foi passando pela primeira fase, depois pelas discursivas, chegou na prova oral. Queria que você me dissesse, primeiro, qual foi o seu sentimento no dia que você viu assim, nossa, tô na prova oral. Nossa, aquilo lá foi assim,
quando saiu meu nome, assim, foi... E agora, o que que eu faço? Eu acho que é o Desespero. sentimento de todo mundo, assim, o que eu faço? E agora? Eu tô normal. É um sentimento, assim, de felicidade e desespero ao mesmo tempo, né? Porque Uhum. você quer estar na prova oral e, ao mesmo tempo, meu Deus, é a prova oral, né? E agora? Dá medo, né? Dá, mas a gente acalma, assim, sabe? Tudo é o treino. A gente treina Uhum. e, assim, eu fiz coach com um dos professores do CPURS, que também é Da Eju do também, o AEJU, Rafael, né? que é o professor Rafael Rocha, né? Uhum. E o Que professor foi Rafael nosso Rocha, aluno inclusive, também na foi um dos época meus... dele, na época do MP Bahia, ele Foi, chegou a fazer o curso conosco também. foi. Ele foi, inclusive, um dos meus instrutores no curso aí presencial que eu fiz em Brasília, né? A gente se conheceu finalmente, pessoalmente, durante o curso da EJU. Uhum. E quando eu falei para ele, né, que eu tinha passado, a primeira coisa que ele falou: faça o curso da EJU, né? Você tem que fazer um preparatório. Eu tinha um pouco assim a minha esposa também, que sempre assim, sempre me incentiva, uma parceira mesmo, que a gente sempre tem estado ao meu lado, assim, né? E ela também queria muito que eu fizesse o curso, né? Uhum. E eu não sabia se eu precisava tanto, porque assim, quando a gente é professor, a gente tem alguns vícios, né? Eu ia até te perguntar umas coisas Então, disso. e eu tinha essa preocupação. Eu até pensava assim, será que eu precisava realmente fazer o curso? Porque eu já meio que sei falar um pouco em público, né? Assim, eu estou acostumada a dar aula. Então eu não sabia se realmente havia essa necessidade de um curso específico para a prova oral. E, e aí ainda bem que eu fiz o curso, né? Tanto a minha esposa quanto o Rafael falou: não, faça o curso, você vai ver que é outro universo, é uma outra preparação, você vai mergulhar num outro universo específico para aquela prova, né? A minha esposa, inclusive, incentivou muito para que eu fizesse o presencial e não o online, né? Porque Uhum. realmente é outra coisa, né? A gente está vivendo um momento muito complicado agora, de pandemia, que infelizmente não dá para fazer o curso presencial, né? Uhum. Mas realmente o curso presencial é outro universo, sabe? É outra coisa, e assim, a, o treino, né, da prova oral, a banca simulada, ela foi fundamental, sabe? Eu até tinha mandado você tinha me pedido para, né, para fazer um vídeo pro pessoal ali do pessoal que Uhum. Uhum. tá interessado em fazer o curso do TJ do Pará, e eu até queria repetir aqui o meu testemunho, assim, que como que foi interessante o curso para mim, porque assim, até esse desespero que a gente tem da prova oral, a gente consegue treinar. Porque Uhum. assim, eu fiz o curso no sábado, e o simulado era no domingo. E o simulado é exatamente nos moldes do concurso, da prova no dia. Tem que chegar no horário, os candidatos ficam isolados, sorteio de pontos, né, quais vão ser as matérias. E assim, o curso para mim foi muito intenso no sábado, né? E começou a me dar um nervoso no sábado. Eu falei: gente, amanhã é o simulado. Parecia que era o dia da prova oral mesmo, assim, para mim, sabe? Então, assim, eu não conseguia dormir a noite inteira. Sabe aquele sono que você acorda a cada 5 minutos, você não pega no sono de jeito nenhum? Era aquele nervosismo como se tivesse o nervosismo da prova mesmo, né? E dormi muito pouco, dormi muito mal, mas fui para o simulado, fiz, gostei muito, achei assim, foi uma experiência incrível. E aí o que acontece? Umas 3 semanas depois foi a prova, um mês depois mais ou menos foi a prova. Foi mais ou menos um mês, umas 5 semanas depois, foi a minha prova. E, inacreditavelmente, eu dormi muito melhor na véspera da prova do que na véspera do simulado, né? Não vou É, dizer que eu dormi como um bebê, isso não é verdade, né? Teve natural, né? esses momentos,
aqueles momentos em que você acorda mal, que você acorda de vez em quando, você não dorme tranquilamente, mas assim, parece que toda aquela tensão que eu senti, eu joguei pro dia do simulado, sabe? Parece Uhum. que, por isso que eu falo, até o nervosismo você consegue treinar, é impressionante, né? Bom, é Mas como a... tudo o treino faz isso com a gente, não tem uma... Legal. A gente tem feito até uma sequência de lives aqui, Thiago, com outras pessoas experientes, assim como você. Falamos aqui já com o Vitor, que é ex-examinador de prova oral do CESP, com a Gabriela, que fez prova recente também para o Ministério Público de Minas Gerais, agora contigo. E assim, não tem para onde fugir, né? A preparação por meio de treinos é É, fundamental. É como a nossa querida Ariadne aqui, nossa fonoaudióloga, está acompanhando a gente aqui. Ela está falando aqui que a gente vence essa luta da preparação. Então, eu te é, perguntei até essa questão de como é que você se sentiu na hora que teve a notícia. E eu perguntei justamente isso porque eu tenho certeza que quem está assistindo aqui a gente, que está nessa fase que você estava há pouco tempo, sente exatamente o que você sentiu. Porque é o sentimento é, comum. E aí é o misturado talvez sentimento, com aquela chamada síndrome do impostor, não é? De pensar, nossa, é, eu caí aqui de paraquedas, me dei sorte, e agora? O que que eu vou fazer? Porque eles vão ver que eu não sou aquele candidato tão bom assim como eles vão esperar, né? Então a gente acaba entrando até num ciclo de autossabotagem muitas vezes. Então, tem que tomar cuidado é com isso, verdade. né? Se preparar, organizar, treinar aí dentro do possível, com os treinos presenciais com colegas, se for possível, no momento não dá, né? Mas fazendo os treinos Não, online, até estou combinando com o pessoal que é, está se preparando agora. Nós temos as duas modalidades, né? Que nem sempre vai ser possível fazer o presencial, nós oferecemos o online também, que também funciona muito bem. E até a gente está atrelando agora ao online, que está funcionando bem agora durante essa pandemia em especial, já anunciando que no futuro, que se Deus quiser passaremos disso em breve, aí vamos podem sim, fazer essa logo, logo. experiência que você falou, do simulado final, que é realmente aquela banca formada com 3 ou 4 examinadores, simulando o mesmo dia da prova, para que seja feito presencial. Só essa é a última etapa, que é o que tem de diferente em relação à estrutura do curso online. Tiago, eu estava para te perguntar isso, que você falou que você é professor de constitucional, tudo Sou, aí, sou, mas pela minha experiência aqui, me parece que as situações são tanto quanto distintas. Exatamente porque na hora da prova, até para o professor, isso é um desafio de você se controlar para não é, falar demais e para não querer é, ensinar o examinador. Porque você está isso é ali na verdade. posição de candidato, não para ensinar o examinador, mas para mostrar o que você sabe, correto? É, E como é que foi esse correto. ajuste que você teve que fazer aí? Isso foi no curso que eu fiz esse ajuste. Porque, assim, primeiro a gente no curso acessa as videoaulas, primeiro, né? Antes de fazer o simulado. E eu lembro que um dos instrutores, durante as videoaulas, já tinha comentado isso. Não queira ensinar a banca, não queira dar uma de professor para a banca, né? Isso, Uhum. às vezes, pode ser visto com maus olhos. E aí, pronto, falou isso para um professor, você fica preocupado, né? Quando começou o curso, no curso presencial, a primeira bateria de instrução que a gente tem, geralmente é com a fono, né? A nossa fono foi a Alana, Uhum. Temos a né? Alona Dantas e a E, Ariadne Neves no curso. pois é, a Alana foi a nossa fono no dia, assim, Uhum. ela foi incrível com a gente, deu várias dicas, né? Ficamos treinando, assim, vamos pegar uma pergunta qualquer, de qualquer matéria, né? E ela passou vários exercícios, mas chegou um momento que eu tive que interromper ele e falar, Alana, pois é, e aí como é que funciona isso daqui? Como que dá para... como que a gente vai não parecer que é professor, né? E aí ela falou, tem alguns, aí ela me perguntou assim, por acaso você é professor? Aí eu falei, sim. E ela disse, porque essa preocupação, geralmente quem tem é professor.
Geralmente, quem é professor que tem essa preocupação, né? Sim. Geralmente, muitas pessoas não têm esses cacuetes de professor. Geralmente, é só o professor mesmo que tem essa preocupação de estar ensinando a banca. E aí, o primeiro treino que eu fiz, né, a primeira pergunta que eu fiz ali nos exercícios, ela olhou assim para mim, realmente, você é totalmente professor, completamente. E assim, eu não vou falar quais eram os meus cacuetes, meus vícios, eu tenho medo de colocar algum vício em alguém que esteja assistindo nesse momento, sabe? Mas assim, é alguma palavrinha que você fala, né? Alguma expressão, um jeito de falar. São coisas pequenas que são fáceis de lapidar, sabe? Mas na hora, assim, no dia, como eu já tinha feito o treino, né? E aí na banca, no dia seguinte, no simulado, eu já coloquei aquilo em prática, né? E realmente, tanto na banca simulada quanto na banca do dia, a minha preocupação era, vai entrar aqui agora um promotor, né? A minha cabeça ali, eu sou promotor e eu estou entrando ali para fazer uma sustentação oral, para falar de um tema, né? Não tô ali para dar aula, né? Em nenhum momento eu pensei como professor, né? Embora a forma de vocês de estudar com uma prova oral se assemelhe muito a você preparar uma aula, né? Então eu pesquiso um tema, vejo tudo aqui que tem ali de artigos relevantes de dispositivo de lei, o que tem de doutrina, o que tem de jurisprudência, posso fazer de repente um resumo, um slide, e vou falar sobre aquele tema, né? Vou falar sobre 15 minutos para aquele tema. Então você prepara uma aula, né? Mas só na hora da forma de falar que realmente assim você fala de uma forma um pouco mais direta e não como se estivesse gravando um telecurso. E nessa linha do que você está falando até dessa preparação de aula, como é que você organizou os seus estudos para a prova oral? Olha, assim, os meus estudos não mudaram muito, porque assim, o concurso do MP do Piauí foi muito rápido, né? A minha prova objetiva foi em julho, perdão, a minha prova objetiva foi em fevereiro, a oral foi em julho. Foi bem rápido. Então foram assim, foi muito rápido, né? Então eu continuei fazendo aquilo que eu já estava fazendo desde a primeira fase, que não dava tempo para a gente inventar coisa nova, pegar material novo, pegar livro novo. Se eu fizesse isso, seria um suicídio, né? Sim, mesmo então, se tivesse mais tempo, não é o momento de se inovar demais assim, não é o momento. Algumas prioridades eu tive que colocar, né? Então, por exemplo, pontos do edital que sejam problemáticos. Então, assim, saiu o edital ali naquele momento, a prova ia ser daqui a 2 semanas mais ou menos. Uma coisa que geralmente acontece, mas infelizmente isso não aconteceu na minha prova, eu não sei se no Ceará foi feito, não sei se isso vai ser assim, se isso vai ser recorrente no CESP. Mas o que acontece é que geralmente os candidatos, e assim, a gente já esperava, porque isso aconteceu na PF, aconteceu na prova da defensoria. Geralmente, quando vem o edital de convocação, eles delimitam o edital, né? Então eles delimitam os pontos. Então, então não vai ter questão de tributário, não vai ter financeiro, não vai ter humanística, né? E isso no MP do Piauí não aconteceu. O CESP manteve o mesmo edital lá da primeira e da segunda fase intacto, né? Então a gente esperava que aquela convocação viesse uma redução que não aconteceu. Então a gente ficou muito preocupado, os candidatos, porque tem o grupo, né? A gente se comunicava, então assim, gente, eu não quero pegar humanística. Ninguém está estudando humanística, por exemplo, né? Sim. Mas, então, assim, você tinha que partir para aqueles pontos do edital, não ia dar tempo de estudar tudo, né? Então você tem que partir, primeira coisa, é partir para aqueles pontos do edital que você não sabe absolutamente nada.
né? É aquele ponto assim que você fala, nossa, se isso aqui cair eu vou chorar, isso aqui eu vou embora, eu saio e não respondo, Uhum, né? Vou para casa. uhum, Então você tem que começar por esse ponto. Não é aquele ponto assim, ah, isso aqui eu não sei direito. Você sabe alguma coisa, você consegue sim. desenvolver. É aquele ponto assim que realmente você nunca leu, que você não faz ideia do que seja aquilo. Você tem que Uhum, começar por aqueles, porque você tem que começar a tapar os buracos, né? Cobrir os pontos. Aí se você conseguir estudar razoavelmente aqui esses pontos, aí vai para aqueles pontos que você sabe mais ou menos. Ó, isso aqui eu sei, eu não lembro direito, vou dar uma revisada, beleza. Né? uhum, Aí uhum, se você conseguindo, se der tempo, que geralmente não dá, aí você revisa aquele ponto que você sabe bem. Mas começar por aqueles pontos problemáticos que você realmente não sabe nada é essencial. Né? com certeza. E para quem vai fazer prova do CESP, confiar na razoabilidade da banca. Isso era uma coisa que me trazia muita segurança, porque o que acontece? Eu estava fazendo muitas provas de MP e os concursos do MP têm uma particularidade dos concursos da magistratura. Na magistratura, como tem uma regulamentação mais segura, mais firme do CNJ, então, assim, o que acontece? Ah, muitos concursos de magistratura acabam ficando. Tem um padrão a ser respeitado, e no Ministério Público, na verdade, muitos concursos ainda de Ministério Público é a própria banca, é o próprio MP que faz. Né? Uhum, Então, assim, pode acontecer de você ter uma prova muito boa, muito bem feita, muito bem elaborada, né? Mas, uhum, às vezes, como não é uma banca especializada, pode acontecer, infelizmente acontece, de ter uma prova assim com questões um pouco desarrazoadas, arbitrárias, uma correção não muito justa, né? Uma avaliação não muito justa. Então, assim, quando eu vi, e esse foi um dos chamativos pelos quais eu decidi fazer a prova do Piauí, eu vi que todas as etapas iam ser feitas pelo CESP, inclusive a prova oral. Então eu tinha essa segurança de que ia ter uma banca ali profissional, impessoal, isonômica, com perguntas razoáveis e uma correção razoável. Né? Então isso me acalmava. Por mais que de repente no dia eu, sei lá, tivesse sorteado no meu ponto humanística. Né? Eu não peguei humanística, mas eu sabia que se caísse uma questão de humanística, ia ser uma questão assim mais tranquilo, uma questão não de sociologia, do direito. Eu sabia que ia cair uma coisa assim, mais assim, de teoria geral do direito, uma coisa mais básica. uhum. E realmente foi, né? Que para quem pegou o ponto de humanística, se não me engano, eles perguntaram, acho que a diferença de direito objetivo para direito subjetivo, uma coisa assim mais de uma coisa Mais mais básica, assim, de palpável. teoria geral, uma coisa mais tranquila, né? Só de você sortear a humanística, o susto já é o suficiente, não precisa aprofundar Não precisa ir muito na longe. questão. É, É bom você ter e o tocado bacana, nisso, Tiago, que eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Vitor, que é nosso professor aqui da casa e foi examinador da prova oral do CESP, e a gente estava conversando sobre os benefícios e os problemas desse tipo de prova oral do CESP. Porque, né, ao mesmo tempo que você está falando isso, na prova que é feita pela banca própria, normalmente que é totalmente oral e às vezes um pouco mais é, subjetiva, tem a é, possibilidade maior também de o examinador te ajudar de maneira mais incisiva. No seguinte sentido, se você é, não souber aquela resposta, ele pode até mudar de tema, mas na prova oral do CESP, não. Na prova oral do CESP, vai ter é, aquela perguntinha ali que você recebe por escrito. Se você não souber caminhar por aquela ali, já é mais complicado para o seu lado, né? Então, tem o lado é, bom dessa objetividade e o lado ruim, né? Que aí pode ser um lado bom e um bom lado ruim também das outras bancas. Mas ainda bem é, que para você, você fez o raciocínio correto, coerente dentro da sua prova, né? Que funcionou muito bem para você. Aí, pegando o gancho dessa é. linha de estudo, até, Tiago, o Rodrigo aqui está perguntando, até o Wendel também, aqui dentro da lógica dele, como é que você analisou aí a importância da lei seca na prova oral? Você acha que foi relevante? Acha que é relevante, que não foi só na sua? Como é que você viu isso? E também qual foi o tipo de material que você usou? Foi livro mesmo, resumos? Você tinha algum material já pronto, PDF? Olha, é que assim, depende da matéria. Tudo depende da matéria.
né? Uhum. Então, por exemplo, na minha prova, o ponto que eu sorteei eram 4 disciplinas. Direito do consumidor, difusos e coletivos, direito penal e legislação do MP. Então, assim, legislação do MP é lei seca, né? Uhum. Então, assim, era uma lei que eu estava sempre lendo para as provas objetivas e que eu continuei lendo. A Lei 86, eu não cheguei assim nunca dá tempo, né? Eu queria ter lido, de repente, a Lei Orgânica do MP do Piauí para alguma questão, né? Mas, assim, a minha questão era uma questão que envolvia um processo administrativo disciplinar, até porque tinha entendimento recente do STJ, trabalhando na prescrição, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Eu resolvi com isso com base em lei, né? Então, assim, era uma matéria que eu me dedicava lendo lei seca, né? Então, assim, doutrina, aí vai, por exemplo, penal. Penal é uma matéria, principalmente para Ministério Público, que cai muito pesado a doutrina. Então, já é uma matéria que você tem que ter uma atenção maior para a doutrina, né? Uhum. Consumidor, você tem que saber alguns conceitos doutrinários, aquelas teorias lá do consumidor, a teoria finalística, né? E o resto, assim, já principalmente numa prova de CEF, que cobra muito jurisprudência, e tem muita jurisprudência de consumidor, né? Muito informativo na área, então, aí você já vai mais para o informativo, né? Então, assim, pela incidência pela incidência de questões, de conteúdo que é cobrado nas provas anteriores que você vai vendo, né? Então, Exato. Igual a gente civil, começou falando aqui, né, Tiago, da importância da gente pegar as questões anteriores lá que tem na banca de CESP, ou até nos outros concursos sim, também, tentar ver essa linha de trabalho, porque você vai conseguir identificar. Quem chega na prova oral já tem a maturidade suficiente para fazer esse filtro e conseguir identificar realmente quais pontos que saem mais da lei, quais pontos saem mais da jurisprudência, quais pontos que saem mais da doutrina. Claro que não com absoluta precisão, né? Você pode ter algum não, ponto isso é ali que você não vai verdade. conseguir prever, mas há uma possibilidade boa de você conseguir isso. E o material que você estudava mais? Exatamente. Quem chegou numa prova oral, com certeza já fez muitas provas, então já tem uma noção de, nessa matéria aqui cai mais doutrina, nessa matéria aqui eu não preciso me preocupar tanto com doutrina, ou só alguns pontos da doutrina, né? Então, assim, material, direito constitucional e direito administrativo, eu já tinha os meus resumos, né, de aulas, né, porque era um material um pouco mais incrementado que eu tenho, porque afinal, como são matérias que eu leciono, né, então eu já tinha o resumo inteiro do Pedro Lenza, né, nos meus materiais. Para administrativo, eu tenho o meu resumo da Fernanda Marinella, mas aí eu ia acrescentando. Então, por exemplo, o direito administrativo, tem o Matheus Carvalho também, né, que eu gosto muito das aulas dele, mas assim, para ser bem sincero, eu só li alguns trechos, não dá tempo, né? Então, administrativo eu já tinha as minhas aulas baseadas nos meus resumos do livro da Fernanda Marinella, que era o mesmo nível do Matheus Carvalho, né? Então, os dois também são ótimos. Para constitucional, eu já tinha o Pedro Lenza, mas também tem aquelas sinopses da Saraiva são ótimas, né? Aquelas sinopses para concursos. Então, assim, se eu estou na dúvida de um livro para usar, geralmente eu vejo se tem lá na sinopse, né? Mas também depende da matéria. Então, por exemplo, existem algumas matérias cuja cobrança é mais lei seca. Então, assim, consumidor, né? Lei seca e jurisprudência. Nessas matérias que você não precisa se preocupar tanto com doutrina, tem uma outra coleção da Juspódio muito boa, que é uma coleção chamada Leis Especiais para Concursos, que é meio que um código comentado. Então, dentro daquele artigo, o autor já extrai o que tem de doutrina relevante, comentários e jurisprudência, julgados, né? Então, essa é uma coleção boa para estudar aquelas matérias. Então, Estatuto do Idoso, que é mais lei seca também, consumidor, ambiental também dá para estudar por essa coleção, leis
leis especiais para concurso, né? embora também a sinopse do Frederico Amado também seja excelente, né? Direito civil, infelizmente, ela não tem também as sinopses, mas aí já é Volume bem uma maior. coleção maior, né? Porque aí são, acho que 4 ou 5 livros, né, para cada parte ali do direito civil. Então, assim, como eu não tinha tempo para ler tudo isso, eu já usei mais a apostila do CPIURES, porque a gente também tem acesso ao curso, né? Tanto civil quanto processo civil, né, eu usei mais a apostila do CPIURES. Se bem que processo civil eu também gosto da coleção do Lenza, o direito processual civil esquematizado Lenza, aquele autor, o Rios. Eu gosto muito, ele é muito bom. Sim. Né? Mas assim, civil e processo civil não tem tanta questão de doutrina pesada, como tem em penal, por exemplo. Né? Então, civil, você ia muito nos resumos, na apostila e na lei seca também, e informativo. Né? Civil, processo civil é muito informativo. Processo penal também, eu estudei pela sinopse, a sinopse do Leonardo Barreto, né, que inclusive acabou de ser, ele teve que reformular todo agora o pacote anticrime, né? Que mais tem de matéria assim relevante assim? Que assim, passar um bom panorama aí também, né? Até dentro daquela linha de que você falou que não dá para inovar muito, de usar o material que você está acostumado, porque senão até vai bater um desespero, assim, né? Bate um porque desespero, você vai ficar exatamente. sem saber folhear, sem saber e independentemente do material, jurisprudência também tem que ser informativo, né? Dizer o direito todo dia. Né? Então, todo dia eu vou ler um informativo por dia. Vou ler um informativo por dia, já está ótimo. Né? Sim. Já é uma boa revisão, né? Porque você já faz uma ótima revisão, tanto da doutrina quanto da lei. É uma ótima revisão. Então, é um pouquinho de tudo. Né? Todo dia um pouquinho de jurisprudência, um pouquinho de lei, um pouquinho de... É um pouquinho de tudo. Não tem pra onde fugir. Não tem fórmula mágica. O Rodrigo está perguntando uma coisa aqui, Tiago. Se não sabe uma pergunta específica, tangencia ou afirma que não ocorre e tenta falar algo. Aí aqui, ó, eu até tomando a liberdade de responder antes, daí de você dar sua opinião também, Tiago, claro. Aqui eu acho que é uma das diferenças significativas que a gente conversou ainda agora com a questão da objetividade da prova. Sendo CESP, a pergunta é aquela. Você não tem a menor condição, eu afirmo isso com tranquilidade, de você olhar a pergunta, levantar e falar, não me recordo. Porque ele não vai conseguir mudar a pergunta e perguntar uma outra coisa para te ajudar. Se for uma prova que não seja CESP, que a perguntinha vem por escrito e tudo, eventualmente, você soltar o não me recordo, o examinador pode te fazer outra pergunta. No CESP, o que é o mais recomendado? E aí o Tiago já vai poder também dizer se isso aconteceu com ele, o que você faria, né, Tiago? Tentar ter alguma linha de raciocínio, tangenciar, falar sobre os institutos que envolvem aqueles elementos que estão sendo colocados na questão, para ir lá no final tentar dar alguma conclusão diante do que foi questionado. Então, é o que a gente fala aqui. Quando a gente está trabalhando aqui no nosso curso, a gente fala, se você sabe a resposta, use o método dedutivo, que é responda logo o que está sendo perguntado, sim, não, pode, não pode, e depois desenvolve, fundamenta. Mas se você não sabe, use o método indutivo, que você vai desenvolver, fazer ali uma introdução sempre pertinente, sem ir lá em Grécia e Roma, para depois voltar para a realidade atual. Né? Tentar falar algumas coisas que tangenciam, mas de relevância, que realmente o examinador vai ver que você sabe do que está sendo tratado ali o assunto. Não é isso, Thiago? Exatamente. Isso também aconteceu na minha prova. Né? Porque eram 4 disciplinas. Então, o ponto que eu sorteei era, como eu falei, né? Consumidor, difusos, penal e legislação do MP. E aí, na minha banca, eram 2 examinadores. Um me avaliava com relação a consumidor e direitos difusos,
e o outro examinador estava me avaliando para penal e legislação do MP. E aí, o que acontece? Você está ali com as perguntas já ali na mesa, né, viradas para baixo, você vira, e geralmente você tem a oportunidade de começar por aquela disciplina que você prefere, né? Então, assim, as questões de consumidor e de difusos, eu estava bem tranquilo, porque caiu uma coisa assim que eu sabia bem, né? Inclusive, era até uma situação pela qual eu já tinha passado há um pouco tempo atrás, na prova de sentença, na prova de sentença do TJ do Mato Grosso, né? Então, era uma questão envolvendo cláusula abusiva, daquela SAT, legítima passiva da parte, e eu já tinha acabado de enfrentar isso lá na sentença do Mato Grosso, né? Isso tinha saído dos informativos, então a resposta eu sabia, né, de consumidor. Uhum. E de difusos também, era uma questão que perguntava sobre a natureza jurídica da legitimidade do MP, né? Que era uma coisa assim que eu tinha revisado naquela semana, né? Uhum. Então, eu peguei o meu livrinho de direitos difusos, que é aquele leis especiais, dessa coleção também, leis especiais para concurso, né? Uhum. E eu tinha revisado aquele tema, eu sabia bem, né? E legislação do MP teve ali não todas, mas uma das subperguntas que ali eu não lembrava que ele me perguntava qual que era o prazo prescricional, né? O prazo prescricional eu não lembrava direito, então eu tive que chutar na hora, né? Uhum. Mas assim, eu fui dando valor, fui valorizando o quê? As outras perguntas que eu sabia, né? Porque era um desdobramento, né? Uhum. Então, por exemplo, uma das perguntas era qual que é a autoridade competente para julgar o processo disciplinar contra o membro do MP? E aí eu falei na lata, falei, é o Procurador-Geral de Justiça, com base na Lei 8625. E aí, isso não estava na pergunta, né? Mas ainda falei, dessa decisão cabe recurso, inclusive, para o Colégio de Procuradores, né? Eu queria demonstrar para o examinador que eu sabia o Mostrar a tema. profundidade, né? Uhum. Do jeito que for possível. Inclusive, ele teve que, assim, ele me cortou um pouquinho até, mas é por causa do tempo, né? Porque ainda tinha que ir para direito Sim, penal, sim. né? Aí ele falou, qual que é a Sim. resposta? Qual que é? Procurador de Justiça. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então Uhum. vamos adiante. E em penal, isso também aconteceu. Era uma pergunta sobre erro de proibição, tinha várias, umas várias perguntas, e tinha uma assim que eu também eu não lembrava, mas conforme eu fui falando, eu fui lembrando do tema, né? Então, essa questão Legal. de tangenciar foi importante. Essa questão de tangenciar, falar do Instituto de Proibição e assim, assado, foi importante porque o examinador viu que eu sabia, né? E, inclusive, a última pergunta de penal, eu acabei não respondendo que o tempo encerrou, né? Entendi, Que era entendi. aquela que eu tinha mais, essa aqui eu não lembro mesmo, não sei o que eu vou responder. Eu meio que fui Entendi. salvo pelo gongo, assim, né? Sim, sim. Mas, E conseguiu mostrar mas conhecimento suficiente das outras e passou uma boa impressão, né? exatamente. Então, assim, Eu... o examinador de penal e legislação do MP, claro, assim, que ele já estava me avaliando quando eu estava respondendo as outras questões de consumidor. Uhum, Então, uhum. assim, eu sabia muito bem as respostas de consumidor e de difusos, né? E ali eu fiquei a maior parte do tempo. Tanto é que eu Entendi. ganhei, o examinador, ele me deu 10 em consumidor, me deu 10 em difusos, e em legislação do MP e penal, eu tirei 7 e pouco em cada uma, né? E aí Uhum. é a média das duas notas. Um examinador te dá uma nota, né? E aí tem a média dele. Aí depois tem a média dos dois examinadores. Né? Então, Uhum. assim que foi a minha prova. Eu gostei E muito, essa. Tiago. Eu gostei muito de ouvir essas informações que você trouxe aí agora, sem desculpa te cortar um pouco, porque você foi o primeiro lugar na sua prova oral e acabou de dizer que tinha questões ali que você não sabia, que você teve que desenvolver na hora, Tinha. que teve que mostrar confiança, seguir em frente É, e mostrar que você estava ali foi. realmente com vontade de fazer a melhor apresentação possível, né?
Então, é para tirar aquele Exatamente. mito de que a pessoa pensa que só vai passar em primeiro, que só vai passar bem, aquele cara que sabe É, absolutamente tudo, que esse cara não existe, e é. acaba gerando uma ansiedade gigantesca. Então, isso que você me falou, eu acho que isso já valeu a live aqui para quem está nos assistindo, que humaniza o candidato que passa em primeiro lugar, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, aquele cara que passou em primeiro é um fenômeno, eu nunca vou chegar naquele nível, né? Então, assim, é muito bom Exatamente. ouvir você falar isso. Aí a gente já está até caminhando aqui um pouco para o nosso final, por conta do nosso tempo aqui do Instagram. Eu queria que você me dissesse, Thiago, para a gente poder encerrar aqui, o que que você acha, o que que você pensa que foi o diferencial para que você fosse o primeiro lugar da sua prova oral? Olha, assim, assim, vários fatores para mim foram positivos. Então, claro, é, eu tive um bom ponto sorteado para mim, né? Então, eu tive essa felicidade de cair um ponto com boas questões, né? Mas o CESP faz uma prova equilibrada. Sempre tem aquele ponto com uma questão muito Uhum, fácil e tem aquele ponto, aquela disciplina que vai ter aquela questãozinha que vai trazer um pouco de dificuldade para todo mundo, né? Até porque esse formato do CESP de trazer vários desdobramentos é exatamente só esses uhum. Para desdobramentos já dá uma permitir a dificuldade, pessoa porque responder também. a prova, o ponto decisivo da prova CESP oral é o fator tempo. Então são 20 minutos, 4 disciplinas. Então é basicamente 5 minutos por disciplina, né? Uhum, é E bem você tem que rápido. responder todos os desdobramentos em 5 minutos. Então, assim, duas coisas que eu gosto de apontar. Na formulação da resposta, você tentar tangenciar, sim, né? Se você sabe a resposta, como você disse, já dá a resposta de cara, mas eu sempre gosto de dar uma resposta com começo, meio e fim. Então eu Uhum, entrego a resposta, entreguei a resposta, aí dou uma parada, falo um pouquinho do instituto, ele é assim, assim, assado, a legislação é assim, e a jurisprudência, por isso que a jurisprudência se firmou nesse sentido. E conclui. Né? Então eu gosto de dar uma uhum, resposta em começo, meio e fim. uhum, E uma coisa, assim, que eu não sei, eu senti isso, né? Eu tive isso no simulado, né? Porque depois que a gente faz o simulado, no meu simulado participaram 4 professores, o professor Carlos Vilhena, o professor Renato Borelli, que inclusive deu a questão de direito objetivo e a legal. diferença, Esse a questão objetivo. de humanística no treino, no sábado, ele deu essa questão, né? Excelente. O Maurílio, né? Maurílio? Tem o Maurílio, que é delegado federal, e tem o Maurício, que é promotor do DF. Não, eu Não acho que é o lembro qual dos delegado, dois foi então. com você. Né? Ele, inclusive, é ex-examinador também do Ele SESC. já é ele mesmo, é ele mesmo. Eu lembro que ele era examinador do CESP, e o professor Leonardo, que é promotor do DF. O Leonardo não é o Bessa, é o Otreira. outro. Otreira. Esse aí. É, A banca é e excelente. aí, não, é maravilhoso. Foi uma banca fantástica. Assim, todos depois deram seu feedback da banca, chegaram para mim e falaram: nossa, a gente gostou muito da sua prova, a gente acha que você tem, né, potencial para fazer uma excelente prova. E eu acreditei nisso. Né? Uhum. E o Leonardo, acho que foi o Leonardo que falou assim para mim: você é muito simpático, né? Quando você fala, você gesticula bem. Porque às vezes eu treino como se fosse uma videoaula, que eu também gravo, né? Uhum, Então, assim, uhum. tento não falar de forma como professor, né? Mas de uma forma tranquila, de uma forma serena. E isso passou para a banca. O Leonardo falou para mim: você é muito simpático. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim: eu vou chegar lá e eu vou ser o candidato mais simpático que a banca já viu. Uma outra coisa assim que me favoreceu eu fui o penúltimo da manhã. Eu estava escalado para ser sabatinado na parte da manhã, mas eu não fui um dos primeiros. Eu fui o penúltimo candidato, né, do meu ponto. Né? Então, assim, antes de mim já tinham passado alguns candidatos. E assim, chega ali, bate na porta, com licença, bom dia, sempre com um sorriso no rosto, sabe? Então, Uhum, assim, uhum. respondi as provas, ainda mais aquelas perguntas, assim, que você ainda tinha um pouco mais de medo, mas assim, fale assim
uma serenidade, não vou dizer um sorriso toda hora estampado, porque senão pode parecer que você está querendo fazer graça, mas de Sim, uma sim. Não forma pode ser tão serena, de uma forma informal, né? tranquila, né? Bem, de uma forma assim, informal, mas é Educada, um né? meio termo, né? Uma forma Isso, educada. eu disse que E, não e pode isso ser me tão acalma, informal. exatamente, porque isso me acalma, conforme eu vou falando, eu vou encontrando as palavras, principalmente para aquilo lá que eu estou puxando a resposta ainda aqui no cérebro, e para a Uhum, banca também transmite muita tranquilidade, né? Quando acabou a minha última pergunta de penal, o tempo acabou, né? Que eu não tinha uhum. respondido aquela última pergunta, eu simplesmente sorri, agradeci, obrigado, né? Ótimo. E os examinadores já tinham abaixado a cabeça, já estavam lá escrevendo no laptop, não sei Anotando. o quê, e eu saí da sala, olhei para eles novamente, falei bom dia, boa tarde, né? Eu falei boa tarde e me retirei, né? Assim, eles não esperavam que o candidato desse boa tarde, né? Uhum, Que, que, que cumprimentasse a banca, né? Então foi uma forma de quebrar o gelo também, né? Eles estão ali vendo sim. o candidato está sempre muito nervoso, né? Uhum, Então, assim, muitos acabam respondendo de forma muito seca. uhum, Às vezes esse nervosismo de você responder assim, muito seco, muito sério, às vezes também, às vezes acaba transparecendo um pouquinho de arrogância que não é sua, né? Mas é uhum. o fator do nervosismo acaba trans, parece que você Deixa o está sendo clima arrogante, e deixa o né? clima Parece que mais você está querendo pesado, cortar né? o examinador, falando de uma forma muito séria, né? E eu tenho certeza que isso influenciou na minha nota. Com certeza, Eu tenho essa sua certeza que isso simpatia bem dosada faz muita diferença é para criar um bom clima para a sua prova e para fazer com que o examinador até tenha uma boa vontade de te ajudar. Ele é um ser humano, né? Então, exatamente. ele se sentir É, bem com você vai fazer com que isso reverta também em seu benefício. É isso, Thiago, com certeza isso fez diferença, sim. Tiago, para não estourar aqui o tempo e a nossa live cair, então eu vou ter que encerrar. O papo foi muito bom. Eu agradeço muito aqui as suas imagina. Eu que colocações. Tenho agradeço. certeza que você está fazendo diferença na vida das pessoas que em breve estarão aí enfrentando esse desafio que você enfrentou com tamanha excelência. Obrigado mesmo por dispor seu tempo. Eu vou pedir que você deixe uma mensagem aqui de final para finalizar para a gente, para o pessoal que vai passar aqui por essa prova em breve. E eu vou pedir só que, como você que começou a live, no final vai aparecer uma opção para você assim, deixar salvo por 24 horas no próprio Instagram e vai aparecer uma assim Aham. também de baixar para o IGTV. Aí você pode colocar as duas coisas, que aí quem não conseguiu assistir a Ah, gente tá. aqui vai ter a oportunidade de assistir Entendi. depois. Tá bom? Tá certo. Isso depois que eu encerrar ali, né? Vai aparecer Isso, essa depois opção. que você Ah, deixa a sua tá. mensagem, a gente se despede, você coloca encerrar e aí faz isso que eu pedi para você. Ah, então tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade da gente, né, ter esse convite, da gente ter esse bate-papo e dizer para quem vai enfrentar a prova oral ainda que não é esse bicho de sete cabeças, tá? Principalmente se você pega uma banca profissional, uma banca imparcial, e mesmo que de repente você pegue uma banca própria, você chegou lá, né? Então, assim, a gente tem essa sensação de que caiu de paraquedas numa prova oral. Mas lembre-se que a gente também pensa isso quando passa na primeira fase, para a segunda, para a discursiva. Então você já, em algum momento, já falou, não, peraí, como assim? Eu achei que tinha caído de paraquedas na discursiva e agora estou achando de novo que eu caí de paraquedas na prova oral? Não é bem assim, né? Então, assim, é muita bagagem, é muito treino e quem está estudando, a gente sabe que isso vai acontecendo tranquilamente, tá? Então, tudo dá certo no final, tá? As coisas se ajeitam, de alguma forma ou de outra, as coisas acontecem. Basta fazer a nossa parte, não é isso, Tiago? Basta fazer a nossa parte. Beleza, Thiago. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Tudo de bom para você e foi uma honra receber você. Obrigado, igualmente. Valeu, Thiago. Um abraço. Abraço.